muito bem-vinda, Mulher de Negócios, a mais um episódio do nosso MDNcast, o podcast do Clube Mulher de Negócios. Chegue, se sente, se pegue seu chazinho, pegue seu café, que hoje a gente vai conhecer a história de mais uma mulher de negócios, aliada do Clube Mulher de Negócios, aqui onde a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos. Mas antes da gente começar, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, os apoiadores que ajudam esse movimento a chegar a tantas pessoas através do podcast Bananecos, que é o nosso estúdio de podcast aqui na Trindade, em Florianópolis. E você, mulher de negócio, também pode criar o seu próprio podcast, levar sua mensagem para milhares de pessoas através desse canal, que é o Bananecos. E você tem um presente aqui, tá? É um cupom com 10% de desconto na sua primeira locação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você falar com eles, acionar esse cupom, pegar esse presente e levar a sua mensagem para mais pessoas. E também, é claro, a gente tem a Meta Agência Digital, que é a nossa agência de posicionamento e conteúdos de branding aqui do Clube Mulher de Negócios. Então, se você gosta da nossa comunicação, se você gosta dos nossos conteúdos, se essa mensagem ressoa com você, a gente pode criar também para você esse tipo de comunicação para o seu negócio. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você se conectar, tá certo? Mas agora eu quero apresentar para vocês uma mulher de negócios que está com a gente já faz um tempo e hoje eu vou contar a história dela para vocês. A nossa convidada de hoje é a Mariana Sotile. A doutora Mariana Sotile, ela é ortodontista especializada em transformar sorrisos de forma personalizada e humanizada. Ela acredita que a ortodontia vai muito além da estética e que é sobre saúde, autoestima e qualidade de vida. Criadora de um método diferenciado, a Mariana une tecnologia, estética e conforto em cada tratamento, sempre respeitando a identidade e os desejos de cada paciente. O seu propósito é claro, desenvolver na pessoa a segurança do sorriso, a segurança do sorrir sem medo e viver com mais qualidade de vida e confiança. Mariana Sotile, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha só, vamos começar aqui. Eu já quero começar com a primeira pergunta para as mulheres de negócio conhecerem a sua história, porque a gente sabe que cada camada é mais profunda e a gente vai conhecer a sua história profundamente. Mariana, você pode compartilhar com a gente o que levou você a escolher a ortodontia e como essa decisão se conecta com a sua própria história de vida? Sim, a minha escolha profissional se conecta muito com a minha história de vida, porque quando eu era adolescente eu tinha muita vergonha de sorrir, tinha baixa autoestima, os meus dentes eram tortos, desalinhados. Então, conforme minha mãe percebeu isso, ela me levou no ortodontista, eu fiz uma consulta, vimos que eu precisava usar aparelho, de fato. Eu comecei a usar aparelho, os primeiros meses eu já comecei a ver um resultado. E quando eu finalizei o tratamento, foi uma mudança, um impacto na minha vida até hoje, porque melhorou minha autoestima, eu não tenho vergonha de sorrir. Então, foi algo muito transformador na minha vida. E eu vi uma oportunidade no meu trabalho, de eu poder ajudar os meus pacientes também nessa transformação na vida deles. E quantos anos você começou o seu tratamento? Eu tinha 12 anos, na adolescência. Eu também passei por esse processo e foi transformador. E quando a gente tem a oportunidade de ter pais que olham para isso, não é? Porque às vezes não é uma questão de falta de recurso, mas às vezes é uma falta de cuidado. Sim. E hoje você trabalha com ortodontia infantil ou só adulto? Infantil e adulta. Perfeito. Então você realmente, a sua missão está muito conectada. Sim, com o que aconteceu na minha vida, né? Mariana, então quando você decidiu abrir o seu próprio consultório, qual foi o maior desafio que fez acreditar no seu diferencial de empreender, que a gente sabe que não é fácil? Sim, logo após que eu me formei em ortodontia, eu atendi em outras clínicas, em outro modelo de negócio, então eu tinha um atendimento muito rápido. E eu percebi que eu tinha necessidade de conhecer melhor o paciente, de ver a história por trás daquele sorriso. Quando ele senta ali na cadeira, ele tem uma história, por que os dentes estão dessa forma, ele tem uma individualidade. Então, é olhar o paciente como um todo e ver cada detalhe, ter escuta, para conduzir o tratamento da melhor forma possível, que ele se sinta bem, porque a gente sabe que não é todo mundo que gosta de ir no dentista. Uhum. Então, para o paciente sair ali do consultório falando que quer voltar, que gosta de ir no dentista, isso se conecta muito com o meu propósito, com esse atendimento diferenciado, individualizado. E o maior desafio, quando eu abri o consultório e hoje, né, é o empreender. Porque a gente vem de uma área na odontologia que é muito técnica. A gente passa anos estudando, anos na especialização e é focado naquilo, é muito técnico, é dentro da odontologia. Então, para empreender, tu tem que sair dessa bolha de ser dentista ali e olhar também para outras áreas, né? Tem que entender de gestão de pessoas, gestão financeira, marketing. Então, por mais que tu vá contratar serviços ou delegar funções, a gente tem que ter essa visão muito mais ampla do que é o empreendedorismo, né?
Perfeito. O dentista, ele é um profissional liberal. Sim. E as pessoas que são profissionais liberais, as profissões profissionais liberais, os advogados, médicos, dentistas, veterinários, eles não se enxergam muitas vezes como empreendedores. Isso é muito comum. A gente vê muito isso no Clube Mulher de Negócios. Então, realmente tem essa questão. Mas a verdade é que nenhuma faculdade ensina a vender, não é mesmo? Mas isso que você trouxe do seu diferencial é super importante, porque hoje a gente sabe que o mercado de clínicas odontológicas, ele tá ficando tão automatizado que você senta na cadeira do consultório e você é atendido em 5, 10 minutos, e isso não passa segurança e confiança. Você não sabe se você está realmente tendo um atendimento adequado. E a gente está falando sobre saúde, então é muito sério. Então, eu vejo que esse seu diferencial, ele realmente ele é muito importante para o resultado estético, mas principalmente para a saúde do seu paciente, para que não tenha nenhum problema nessa jornada, porque quando a gente fala de saúde bucal e ortodontia, principalmente, os problemas podem ser muito de longo prazo. Então, por favor, se você precisa de um dentista ou ortodontista, procure um profissional que seja humanizado e que olhe para o seu caso de forma específica e com humanização, não só como se você fosse só mais um número para em 10 minutos você ser atendido numa cadeira de consultório, porque isso tem um peso e pode custar muito mais caro, tá? Sim, com certeza. O que funciona para mim, às vezes não vai funcionar para ti. Então, cada um tem uma individualidade, tem uma história de vida. Então, o profissional da saúde é dever dele entender o paciente como um todo, quais as crenças, as limitações daquele paciente, principalmente no ambiente odontológico ali, que ele geralmente, né, tem medo, tem receio de ir no dentista. Então, isso é muito importante. Perfeito. E, bom, muita gente acredita que a ortodontia é só uma questão de estética. Mas qual que é a sua visão em relação a isso? Quais são os impactos reais que um sorriso saudável traz para a vida de uma pessoa? O aparelho não trata só a parte estética, claro que é muito bom a autoestima, o paciente se olhar no espelho, ele vê o sorriso, ele gostar do seu sorriso, né, a autoconfiança, mas tem a questão também funcional. A gente fala na ortodontia que os dentes, a mordida, ela tem que encaixar, como se fosse uma caixa e a tampa. A caixa seria a mandíbula e a parte de cima, a maxila, que seria a tampa. Então, esse encaixe dos dentes, ele tem que ser correto. Por exemplo, na mastigação, quando a mordida está correta, nós mastigamos os alimentos, trituramos os alimentos ficam em pedaços menores, vão para o estômago, para o intestino. É ali que inicia o processo de digestão, na mastigação. Então, se o paciente tem a mordida errada, não encaixa assim como a caixa e a tampa, e ele não distribui corretamente as forças mastigatórias, esses alimentos não são triturados e pode sobrecarregar o sistema gastrointestinal. Então, às vezes, um paciente que ele tem um problema no estômago, no intestino, então por isso que é importante se olhar para o paciente como um todo, porque pode ser um começo de um problema lá na mastigação. Então, eu recebo médicos integrativos, geralmente, que mandam os pacientes para avaliação da oclusão, dessa parte funcional, para ver se está correto, porque pode acarretar problemas muito maiores na saúde do paciente. Então, tem tanto essa questão na saúde da mastigação, da função, como também na saúde no indivíduo, né? Na saúde geral, como na boca, nos dentes ali. Se um paciente tem a mordida errada, ele vai ser um idoso lá, vai ter a longevidade dos dentes dele, vai apresentar algum problema, pode ter desgastes dentários, do que uma pessoa que tem a mordida correta, lá vai ser um idoso, se tiver higiene também, tudo certinho, com os dentes muito mais saudáveis. Mariana, isso que você está trazendo é utilidade pública, porque hoje a gente vê as pessoas muito preocupadas com a estética. E o que você está trazendo, a questão do funcional, é relembrar as pessoas que a digestão começa pela boca. Então, é muito bom, obrigada por ter trazido isso. De fato, ajuda as pessoas a terem mais clareza de como elas vão conseguir ter saúde através do sorriso. Mas eu quero saber, você já acompanhou pacientes que mudaram de qualidade de vida e tiveram muitas transformações. Compartilha com a gente um caso marcante, assim, que você não esquece. Sim, isso é bem comum na prática clínica, no dia a dia. Pacientes que antes não tiravam foto de determinado ângulo, agora fazem selfie. Pacientes que tinham vergonha de gravar vídeo. Então, mães, pais que trazem as fotos mostrando, olha a diferença, né? Uma paciente que ela colocou aparelho e o marido viu muita diferença, assim, ele veio em seguida querer colocar aparelho também, porque ele já achava ela linda, ele não sabia que podia melhorar, né? Ainda mais o sorriso dela, então ele veio também. E também quis fazer o tratamento, então é muito legal. Tem uma paciente que ela tinha também baixa autoestima, vergonha para sorrir, e ela chegou, sentou no consultório e me falou: doutora, o meu medo é mostrar os dentes mesmo. E a gente começou o tratamento com todo cuidado, toda atenção. Depois de alguns meses iniciado o tratamento, que ela tinha colocado o aparelho,
Ela foi promovida no trabalho. Hoje ela lidera uma equipe de 15 pessoas, então foi uma questão profissional. E também ela casou com um colega de trabalho que antes ela não conversava, porque ela tinha vergonha, porque ela era mais fechada. E depois do tratamento, mudou muito na vida dela, porque ela se sentiu melhor, ela teve autoconfiança, melhorou a autoestima dela. Então, ela primeiro se amou mais e foi mudando o comportamento, tudo, até que impactou na vida profissional e pessoal dela. Então, é muito bacana. É muito profundo, realmente. A autoestima ela tem um poder gigante de mudar os resultados que a gente tem nas nossas emoções, na nossa vida, nas vendas e tudo que engloba. E é muito pobre achar que a questão da ortodontia é apenas estética, mas a estética é muito poderosa, sim. Mariana, conta pra gente quais são os mitos que as pessoas ainda têm em relação aos aparelhos ortodônticos. Um grande mito é que o aparelho dói ou que você tem que estar sempre doendo para funcionar. Tem que doer para funcionar. Tem que ter muita força, tem que ter muita pressão para o dente funcionar. Isso é muito comum no consultório, os pacientes perguntarem: ai, tá apertado, tá? Tem que doer, vai doer. Então, isso é... E qual que é o mito? Que para funcionar, tem que doer. Uhum. Não. Tá? A gente vai empurrar um objeto, por exemplo, a gente tem que ter uma força. Então, o paciente pensa que para movimentar o dente também tem que ter força. Mas, na verdade, não. A gente trabalha com forças leves e contínuas, porque o dente, para movimentar o dente, tem toda uma questão biológica ali, o tecido periodontal, o osso, a gengiva. Então, não é igual a gente empurrar um objeto, tem que ser uma força leve e constante. Então, isso é um mito bem comum que para doer, para funcionar, tem que estar doendo. O que pode acontecer é que quando coloca o aparelho, nos primeiros dias, de 3 a 7 dias, pode haver um desconforto, porque o paciente está se acostumando ali com o aparelho, né? Uma coisa diferente na boca. Então, tem esse período de desconforto no começo, varia muito de pessoa para pessoa, tem pessoas que nem sentem, que é bem tranquilo, mas durante o tratamento não tem que sentir dor. Perfeito. E existe uma idade para começar? Uma idade para começar e existe uma data limite para você? Máximo, até os 30 anos você pode colocar aparelho, então depois disso não pode mais. Nós recomendamos os pais a levarem a criança para uma avaliação ortodôntica a partir dos 5, 6 anos de idade. Não quer dizer que o paciente já vai colocar o aparelho nessa idade. Mas é interessante levar para fazer uma avaliação, para ver como que está o crescimento, o desenvolvimento da maxila, da mandíbula, se está tudo ok, se quando vier os dentes permanentes vai ter espaço suficiente. Então, a gente aconselha nessa idade de 5 a 6 anos para fazer essa avaliação, porque é no momento que a criança está em crescimento. Então, depois, pode prevenir um problema lá na frente. Existem aparelhos específicos que a gente usa nas crianças por elas estarem nessa fase de crescimento. Então, depois que passou, não vai ter a mesma efetividade num adulto que poderia ser resolver um problema lá quando era criança. Então, é bem importante os pais levarem, terem esse acompanhamento, porque por a criança estar nessa fase de crescimento e desenvolvimento para prevenir um problema lá na frente de um adulto que às vezes precisaria passar por uma cirurgia. E quando criança a gente trata com o aparelho, vai acompanhando, tem fases específicas para colocar esse aparelho. Então, para ir fazendo todo o acompanhamento para prevenir uma cirurgia no futuro. Mas hoje em dia, adultos podem colocar aparelhos se não tiveram esse cuidado na infância? Sim, podem. Não tem idade limite para colocar aparelho. Tanto é que na odontologia, a ortodontia ela é muito aliada a outras especialidades. Então, um paciente, às vezes, é muito comum na rotina do consultório, o paciente perdeu um dente, os dentes migram, tem que botar aparelho, abrir espaço para daí poder colocar um implante. Ou, em outros casos, colocar prótese unitária. Tem que alinhar os dentes, arrumar a mordida, deixar essa mordida correta para essa prótese ter durabilidade. As lentes de contato dental, que hoje são muito famosas, né? Porque muitos influencers, artistas usam. Ela também, para fazer esse procedimento de lente, a mordida tem que estar correta para durar. Senão tem um desgaste muito maior. Senão pode desgastar muito mais os dentes na hora de fazer as lentes. E essas lentes, se a mordida estiver errada, podem fraturar. Então, o paciente vai lá, investe nas lentes. Se a mordida estiver errado, não vai durar, vai quebrar, pode dar desgastes. Além de desgastar mais o dente na hora de fazer mesmo as lentes. Então,
é muito importante ter essa avaliação odontológica correta com o ortodontista, também nessas outras áreas da odontologia. E outra questão, que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, né? O nosso, por exemplo, no rosto, aqui na maçãzinha do rosto, vai caindo, o nosso corpo ele vai alterando conforme a gente vai envelhecendo. E nos dentes, eles também podem ocorrer modificações, vão mudando com o passar dos anos. A gente fala na ortodontia que os dentes inferiores aqui, tortinhos, eles são as rugas da boca. Olha só. Porque é comum a gente ir envelhecendo, a mandíbula ela tem a tendência de diminuindo um pouco de tamanho, e os dentes inferiores, que são dentes menores, eles vão entortando por conta desse processo normal do envelhecimento. Então, sim, adultos depois e mais idosos também podem usar aparelho, justamente para corrigir essa questão do envelhecimento também, ou porque não conseguiram corrigir quando eram crianças. Tudo é feito uma avaliação, a gente faz exames, raio-x para ver a integridade do dente, do osso, da gengiva, para ver se é viável colocar o aparelho, qual tipo de aparelho. Então, sim, a gente trata todas as idades com toda a individualidade, né, que cada caso precisa. Perfeito. Eu acredito que o maior medo do adulto hoje é ficar com aquela cara de adolescente, ficar com aquele famoso sorriso metálico. E eu quero saber quais são as tecnologias que hoje a ortodontia já oferece para não ser tão metálico assim, para ser um processo mais tranquilo esteticamente durante o processo do aparelho. Sim, nós temos os alinhadores invisíveis, os alinhadores transparentes, então eles não têm os brackets, aquele metalzinho, então eles são totalmente discretos, estéticos. Nessa distância que a gente está, não dá para perceber que o paciente está usando aparelho, então ele é muito estético. Para quem incomoda a estética, é a melhor opção que tem hoje no mercado. Eles são removíveis também, então o paciente deve tirar para se alimentar, pode comer pipoca, não tem restrição alimentar nenhuma. Se ele tem um casamento, um evento, uma sessão de fotos, pode também tirar para fazer, né, para ir nesses eventos, não tem problema. Contanto que daí depois use tudo, é tudo bem acompanhado, né? E ele é previsível, a gente faz um escaneamento da boca, um escaneamento digital, pega o modelinho, a boca do paciente num software, e nesse software a gente vê o resultado que vai ficar o tratamento. Então, ele é totalmente previsível. Já na primeira consulta, a gente consegue ver como que, numa simulação, como que vai ficar o resultado final desse sorriso. Então, o paciente tem estética, conforto, previsibilidade e muita tecnologia. Sensacional. Acho que hoje em dia os aparelhos invisíveis, eles são uma revolução para que os adultos possam colocar aparelho com mais tranquilidade, sem precisar impactar tanto a autoestima. E uma dúvida que eu tenho, doutora Mariana, conta para mim, qual o tempo de tratamento dos invisíveis? É o mesmo do tradicional? É mais rápido? É igual? Como funciona? Geralmente, os alinhadores, eles vão um pouco mais rápido por conta dessa tecnologia, porque a gente tem mais precisão. Esses cálculos, essas movimentações, a gente calcula a movimentação de cada dente dentro de um software. Então, por ele ser mais previsível, muitos casos ele se torna muito mais rápido. Como que o network ajudou o seu negócio a alcançar as pessoas certas, transformar esses sorrisos, essas vidas? O network ele é muito importante, principalmente para o dentista. Pensa que o dentista, ele trabalha num consultório fechado, ele e o paciente, né? Então, como nesse mundo de empreender, o dentista ser muito ali técnico, o networking é fundamental no grupo, né? Para a gente conhecer outras pessoas, entender melhor de outras áreas, ter opiniões, feedbacks. Então, é muito interessante. Eu sempre falo que o networking, ele é o canal mais qualificado de clientes, porque já chega um cliente para a gente decidido. Ele só quer saber alguns detalhes, né, para a gente conseguir comprar. Só que a parte ruim do networking é que a gente não consegue ter previsibilidade. Então, a gente não sabe se 10 clientes procuraram a gente hoje, se mês que vem 10 clientes vão procurar novamente. Então, qual a melhor rede de contatos de aquisição de clientes? É o networking, porque a gente consegue tornar ele previsível. Então, quando, por exemplo, no clube, a gente tem eventos mensais. Então, se você for uma vez por mês em eventos, você consegue mensurar, depois de alguns meses, quantas conexões você fez a partir daquele encontro. Então, você consegue ter conexões valiosas mais rápido do que o networking, do que a indicação, no caso, que ela não consegue ter previsibilidade, né? A gente não consegue. Então, a indicação é maravilhosa, o networking é muito bom, mas a gente precisa ter também esses canais de aquisição de clientes. O tráfego pago, o posicionamento. Então, são todos esses canais, quanto mais, melhor. Mas eu sou fã do networking, porque a gente consegue vender melhor
para clientes melhores, clientes que a gente acredita tem identidade, que tem as mesmas crenças, isso é muito importante. E eu quero saber, conta pra gente como que tem sido fazer parte do Clube Mulher de Negócios. Tem sido incrível. Desde que eu entrei no clube, eu já me desenvolvi pessoalmente em várias áreas da minha vida que eu percebi, né, de forma muito leve, que eu precisava melhorar. Tive muitas ideias, então é muito importante estar numa ambiência, estar com mulheres que também empreendem, que entendem as dificuldades, os desafios. Então, é muito valioso. E é muito bom estar nessa ambiência, pessoas que te entendem, que estão vivendo a mesma coisa, porque empreender ali é muito solitário. Para o dentista ou para quem trabalha numa área muito técnica, que tu fica ali sozinha, né, fazendo, estudando. Então, você sair, ver outros horizontes, outras pessoas, conhecer outras ideias. Então, é muito importante. E eu lembro que quando você chegou no clube, você disse que tinha alguma insegurança de falar em público. E agora você está aqui no podcast, brilhando, contando como que você pode ajudar as pessoas. Porque realmente, Mariana, a sua missão é muito importante. Eu fui uma criança que precisou usar aparelho. E eu passei pela mesma história que você passou, no sentido de autoestima, cuidado. E sofri bastante aí no processo. Não sei se foi o tratamento mais adequado ou se foi a dor natural dele. Mas como é importante a gente ter profissionais que a gente pode confiar, na área da saúde principalmente, porque senão o barato pode sair muito caro. Mariana, para quem tá ouvindo agora e tem vergonha de sorrir, é uma mulher de negócios também que tá tendo menos resultado por conta do sorriso, qual mensagem você deixa para essas pessoas? Queria falar para essas pessoas que se identificaram, que têm vergonha de sorrir ou baixa autoestima por causa dos dentes, que eu já passei por isso e a minha vida foi transformada e você não precisa passar por isso sozinho, porque eu estou aqui para te ajudar. Perfeito. Doutora Mariana, passa pra gente seu Instagram para as mulheres de negócios seguirem você. É @MarianaSotile. Perfeito. Mulher de negócios, se essa mensagem ressoou com você, não deixe de procurar a doutora Mariana para que você tenha um atendimento de qualidade aqui em Florianópolis, tá? Vou deixar o Instagram dela aqui no link da descrição da bio para você poder se conectar, segui-la. Segue o Bananecos também, que é o nosso estúdio de podcast. Siga @Clube Mulher de Negócios e mande a palavra MDNcast para o Bananecos e a palavra MDNcast para o Clube Mulher de Negócios para você ganhar um desconto especial para fazer parte dessa egrégora e crescer e se desenvolver com mulheres como a doutora Mariana Sotile, que está crescendo com a gente cada vez mais. Mariana, muito obrigada. Eu adorei ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E até a próxima. Mulher de Negócios, a gente desenvolve mulheres, acelera negócios e você pode se tornar uma aliada. Se isso faz sentido para você, clica aqui no link e fala com a gente. E até o próximo episódio.